O governo federal confirmou hoje um pacote de 57 projetos que serão incluídos no programa de parcerias de investimento para serem colocados à venda ou concedidos ao setor privado. Além da privatização da Eletrobras, na tentativa de estimular a economia e obter receitas para ajudar a fechar as contas públicas, estão na lista, viu, Vera, Andreasa e Madu? Olha só, 14 aeroportos, 11 blocos de linhas de transmissão de energia elétrica, 15 terminais portuários, rodovias, empresas públicas como a Casa da Moeda, a Companhia Docas do Espírito Santo, a CEMIG também está neste pacote. Vera Magalhães, o que você acha desse pacotão aí de privatização? E como é que será a privatização da Casa da Moeda? Você já descobriu ou não? É um pacotão e acabou de ser anunciado. A coletiva começou uma hora antes, né, do programa e ainda não acabou. Portanto, a gente acho que tem que ter cuidados aqui para não querer pôr o carro à frente de alguns bois, de coisas que são muito técnicas e nós não temos ainda subsídios para explicar ou para tentar entender. Uma das coisas que eu, com os meus parcos conhecimentos de economia, mas eu vi que não são só os meus parcos, porque até a Denise Campos de Toledo estava ali com algumas dúvidas, é como vai se dar essa privatização da Casa da Moeda. Porque, afinal, é um organismo que imprime a grana, né? Imprime os passaportes, imprime o dinheiro. Tem sido, e foi, durante o governo Lula, principalmente, foco de corrupção. Teve corrupta na Casa da Moeda também. Tinha gente do PDT e do PT roubando lá na Casa da Moeda. Então, ela me dizia, a Denise, que em vários países já existe sistemas terceirizados de emissão de moeda e tem países, inclusive, que emitem a seu próprio papel moeda fora do país, em outros países. Então, portanto, deve ter mecanismos de segurança, deve haver formas de assegurar que não haja risco à segurança nacional, risco à emissão da moeda nacional, privatizando. Eu, sinceramente, não tenho subsídios maiores do que esses para analisar essa privatização especificamente. O que me chama muito a atenção no pacote, no formato do anúncio, no timing do anúncio, é que o governo traçou um cronograma em que ele tem negócios a fazer daqui, data de hoje, agosto de 2017, até o fim do ano em 2018, inclusive depois das eleições. Então é um governo que a gente dizia aqui que ia ficar com a roda presa até o final do seu mandato, até o mandato do Temer, e está querendo fazer sabe aquela alavanca que você faz para sair do atoleiro, que você joga a terra para todo lado? Um governo que está querendo mostrar que está na atividade e não está morto. Então, politicamente, o pacote tem esse vetor. Tem o vetor de mostrar um governo em atividade, dialogando com os setores da economia, dialogando com investidores internacionais, porque existe liquidez para investimento em mercados emergentes e o Brasil ficou um pouco fora disso pela sua barafunda política e econômica. Então o Brasil está querendo voltar para esse jogo, se beneficiar dessa liquidez de recursos e, ao mesmo tempo, fazer caixa e fazer o ajuste fiscal. Tem muito esse vetor também de trazer dinheiro para ajustar. A maioria dessas empresas que está sendo privatizada ou que tem ativos sendo privatizados, como a Infraero, é altamente deficitária, altamente mal gerida. Então, tem esse lado também do ajuste. A gente tem que analisar caso a caso, mas agora eu passo para os colegas aí. É uma coisa extraordinária. Andreasa, o governo fala em algo em torno de 44 bilhões de reais, pelo que eu estava acompanhando também na coletiva. Agora, Andreasa, você acha que há timing político para tudo isso? A gente já falou um pouquinho ontem da Eletrobras, mas enfim, o que você pode dizer desse pacotão aí de privatização? O anúncio de ontem e o anúncio de hoje compõem, por hora, uma proposta de agenda, né? São manifestações de intenções. Por hora é isso. Talvez não haja clima político, mas esses anúncios outra coisa não são do que a tentativa, e é curioso que tenha sido a Eletrobras ontem, hoje mais um anúncio, são tentativas de criar esse clima político, né? Portanto, o que aconteceu até agora, sem nenhum passo objetivo, sem nenhum encaminhamento concreto, porque a gente sabe que um conjunto de
de privatizações como esse proposto, que não é composto exatamente de privatizações, né? Há concessões, há diluição de ativos, há várias modalidades, mas que a gente pode chamar de modo geral de privatização. Isso depende de uma série monumental de etapas burocráticas e de questões legislativas que precisam ser enfrentadas num tempo muito curto. Também me chamou a atenção, como disse a Vera, o fato dessa agenda preencher o espaço até dezembro de 2018. Quer dizer, o governo está dizendo que estará de pé até lá e que terá legitimidade, porque isso é uma questão importante, legitimidade para fazer reformas dessa natureza que mexem com o tamanho do Estado depois de um processo eleitoral. Quer dizer, é uma ousadia muito grande, uma aposta muito grande no próprio taco, mas por enquanto, sobretudo, a manifestação de intenção. No caso da Infraero, a Vera fez referência, a Infraero sempre foi um problema e ela se tornou tanto mais deficitária. Então, esse novo pacote de concessão de terminais era esperado, porque quando foi feito primeiro, no começo desse ano, nós festejamos aqui, era óbvio que esse déficit ia aumentar, porque foram negociados terminais que eram lucrativos para a Infraero, que geravam caixa para a Infraero. Então, a Infraero foi sucateada pelo governo federal, por este governo federal, sucateada, eu vou dizer pela primeira vez, no melhor dos sentidos, criando as condições para a extinção dessa empresa pública. Não há nenhum motivo para que a Infraero exista. O programa iniciado no começo desse ano, de concessão de terminais aeroviários, é muito bom. Mas é o governo Temer que comanda, tem o dedo do Moreira Franco. Dane-se, eu não vou fulanizar. O programa é bom e é necessário. E há outros elementos muito importantes. Eu vou passar a bola para Madu e na segunda rodada eu quero falar sobre Casa da Moeda e outras coisas. Tá certo. Vai lá, Madu. Olha, eu acho que essa proposta aí é para inglês ver. Vou aprofundar um pouco o que o Andreasa ontem mesmo o Andreasa já tinha falado disso, que para você fazer essas privatizações, você tem uma série de procedimentos, de protocolos que você tem que obedecer. Então, hoje até a Casa da Mãe Joana estava na lista de privatização. Mas isso falar é fácil, o difícil é fazer. Agora, para fazer privatização de verdade, eu acho que o Andreasa vai concordar comigo, eu quero ver nessa lista aí a Petrobras, quero ver o Banco do Brasil, quero ver a Caixa Econômica Federal, quero ver os Correios, que eu acho que não está, né? Eu acho que tem que, não é só privatizar, não, é acabar com a Infraero, acabar com a companhia do trem-bala que existe lá em Brasília com outro nome, mas está lá, acabar com a Telebrás que está lá, entendeu? Em Brasília. A Casa da Moeda, Vera, são papéis, chamados de papéis de segurança, que se imprime no mundo, até raspadinha, tudo isso, é uma tecnologia. A maior produtora do mundo é a American Banknote, uma empresa privada que fabrica papel moeda para vários e vários países, provavelmente até uma grande candidata a comprar a Casa da Moeda, e normalmente quando você compra a Casa da Moeda você paga em mercadorias. Agora, eu acho essa reforma aí, essa proposta borocochô e matusquela, como diria a grande Aracide Almeida. Eu quero ver esse governo fazer bem menos. Eu quero ver esse governo fazer a reforma da Previdência, que é muito mais importante, muito mais urgente, e está aí, em cima da mesa do Congresso, e não vai sair. Essa é que importa. Entendeu? Então, Moreira Franco, Padilha, Temer, você não vem com esse papo furado para cima de mim, que comigo não cola, não. Essa onda de marketing aqui, contrata outro marqueteiro, que esse aí é furado. Marketing, Vera. Por falar em marqueteiro, o marqueteiro do Temer descobriu-se, virou diretor de uma das agências que tem as contas milionárias da Secom. O marqueteiro dele, Elcinho Mouco, é diretor de uma empresa que tem contas na Secom. Bom, pode ser, nada exclui a possibilidade de que estejamos diante de um pacote de marketing e que pouca coisa vai sair do papel. Esse tem sido o destino dos últimos pacotes de concessão lançados pela Dilma, pelo próprio Temer, teve um já, que pouca coisa saiu do papel por várias razões. Pela incompetência do governo em formatar, em modelar as privatizações, pela desconfiança dos investidores
com vários aspectos do Brasil, com a legislação que muda toda hora, com a falta de uma regulação clara, com agências de regulação que são altamente aparelhadas, tem toda uma estrutura reinante no Brasil, o fato de que as concessões muitas vezes são por pouco tempo insuficiente para que a pessoa consiga ter retorno pelo investimento que ela fez. Então, geralmente tem vários entraves. A joia da coroa anunciada aí não é nem a Casa da Moeda, para falar em termos de dinheiro. O grande filé desse pacote anunciado é o aeroporto de Congonhas, que é a principal ativo da Infraero. Maior da América Latina. E substituiu vários outros terminais do Sudeste que iam ser agrupados num bloco, e aí decidiu-se não pôr outros e pôr só esse filé para achar que ele vai ser mais atrativo. Realmente, você fica pensando... É altamente lucrativo. Exato. Qual é a grande razão de ser da Infraero nos dias de hoje? Eu concordo com isso. Eu acho que é uma estatal que não tem mais sentido, não tem razão de ser. Todos os aeroportos deveriam ser privatizados. Essa é uma que eu não vejo razão no século XXI para continuar existindo. Tem uma coisa que a gente tem que discutir aqui, que tem uma interface com o Ministério da Defesa no pacote anunciado hoje, porque o governo decidiu também fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para conceder a rede de telecomunicações usada pela aeronáutica. E isso inclui espaço aéreo, inclui segurança acesso nacional a uma série de coisas. Eu não sei, vocês não veem risco à segurança nacional num tipo de privatização desse tipo? Também é outra coisa sobre a qual eu não tenho um conhecimento específico, mas foi um ponto que me chamou a atenção do pacote anunciado hoje. Vai você primeiro, Andreasa. Ainda sobre o pacote de privatizações, concessões, um elemento muito importante é algumas propostas para concessão de rodovias federais, que estão em péssimo estado, sucateadas, acabadas em épocas do ano, sobretudo na região norte, no período de chuvas, de trânsito impossível, estão contempladas. É um programa absolutamente necessário e que parece reproduzir algo muito bem feito em São Paulo. Você tem uma coisa... modelar em termos de concessão de rodovias é o estado de São Paulo. Pelo menos a minha experiência como transeunte, como viajante em São Paulo é essa. É um modelo, não dá para existir em 2017 algo como o DNR, que é o antigo DNR, atual DENIT, cuidando de manutenção de estradas, inclusive algumas das quais deficitárias. Você cria um modelo em que você leva uma joia da coroa, uma estrada rentável, ou um trecho rentável de uma estrada, e obrigatoriamente leva de menor rentabilidade. É assim que funciona no capitalismo, é um modelo que se deve procurar, e me parece que é o que está contemplado aí. Esse negócio da segurança nacional, a que a Vera falou, essa questão de transmissão, é algo que precisa ser estudado e com muito cuidado, porque sob o manto da segurança nacional, muitas oportunidades são perdidas. E olha que eu sou alguém que fala aqui sempre sobre a respeito de segurança nacional, especificamente nas fronteiras. Hoje, por exemplo, também saiu a notícia da extinção da Reserva Nacional de Cobre, numa região entre o Pará e o Amapá. Aqui de cobre não tem nada, tem muito pouco, é uma região muito rica em ouro, que desde 84, ainda no governo Figueiredo, estava interditada para a exploração mineral e agora estará liberada para a exploração privada. Também foi algo criado sob o manto da segurança nacional, mas não está em região de fronteira. Há riquezas muito grandes ali, por que não regulamentar isso? Com controle, fazer conviver a defesa da natureza, as reservas indígenas que existem, mas a exploração dessas riquezas pela iniciativa privada, inclusive de fora, estrangeiro. São questões importantes que o Brasil precisa enfrentar. Há mérito no simples fato disso estar colocado na mesa. Madu, você... Só para esclarecer a Vera, assim, bem rapidamente, hoje, Vera, qualquer tráfego aeronáutico, aliás, para ser bem amplo, qualquer tráfego de dado e informação, ele é monitorado pelas potências estrangeiras 100% em qualquer país do mundo. Quer dizer, esse negócio de segurança nacional, você preservar sigilo de movimentação de aeronave,
Impossível. Isso é monitorado a nível mundial, não tem como você fazer qualquer movimentação de aeronave, tropa, ou que seja detectada, que não seja detectada por satélite hoje, totalmente monitorado. Agora, eu vou um pouco mais fundo, saindo um pouco da questão da privatização, mas é uma preocupação minha, é que, na verdade, como tudo, o Brasil também não tem uma política para suas Forças Armadas, né? A nossa defesa não existe. Nós não temos um plano de defesa. As nossas Forças Armadas estão todas sucateadas, principalmente a aeronáutica. O programa do submarino nuclear brasileiro está agora, depois de anos e anos de investimento, com possibilidade de acabar, de ter solução de continuidade por falta de dinheiro. Então, na verdade, isso aí é um detalhe mínimo dentro dessa problemática enorme, que é a questão da segurança nacional, né, que hoje passa, inclusive, por essa questão das facções, das fronteiras, como o Andreasa cansa de repetir aqui, né, enfim, não existe, é uma bagunça geral. Então, você privatizar ou não as comunicações das aeronaves militares não vai fazer a menor diferença. Isso aí não diminui nem aumenta a nossa já imensa. O Brasil é totalmente, como é que fala? Está à mercê de qualquer coisa, né? Se tiver um presidente argentino doido que resolver invadir isso aqui, ele vem até Minas sem acontecer nada, porque é a situação que nós chegamos. Mas isso sai um pouco do escopo da questão das privatizações. Eu sou até mais radical. Eu acho que devia, por exemplo, privatizar Rondônia. Rondônia não, Roraima. A gente pega um grupo de venezuelanos, faz uma vaquinha entre eles e fica com Roraima, com o Romero Jucá lá dentro. É a única condição. Tem que aguentar o Romero Jucá. E aí eles podem se esconder lá do Maduro. O que vocês acham? Boa. Ô Vera, sobre a Casa da Moeda, eles ainda não detalharam muito, mas tem uma aspas aqui do Moreira Franco dizendo que a estatal vem tendo prejuízos sucessivos por conta do consumo menor da moeda. Ele diz assim: usamos cada vez menos moeda e assim sua saúde está cada vez mais debilitada. E ele afirmou que a empresa passa a depender cada vez mais do Tesouro e que tem hoje um custo 60% maior do que a aquisição do produto que ela faz, no caso aí o dinheiro. No caso o papel, né, em si. Sim, ela vem acumulando esses prejuízos. Ela tinha uma fonte de renda que tinha sido arbitrada pelo governo, que era o controle ali de bebidas, cigarros, o dinheiro arrecadado com isso ia para a Casa da Moeda, embora não tivesse nada a ver, mas ia. E isso teve fraude nisso, teve pilhagem, a Receita Federal descobriu que estava tendo fraude e esse programa deixou de ir para lá. E aí ela ficou sendo mais deficitária ainda. Então é isso, faz sentido econômico, não nego. E se garantem que existe no mundo todo, portanto faz sentido do ponto de vista da segurança também das transações e da emissão do dinheiro. A gente não pode ficar tranquilo que não vai ser que nem a casa da moeda do Tio Patinhas, lá que ele emitia dinheiro, imprimia a seu bel prazer. Eu acho que a gente tem que falar aqui um pouquinho também de um revés que significou esse anúncio para o nosso amigo Écio Neves. A gente falava disso aqui ontem, que ele ainda fazia uma ação política para tentar impedir a privatização das usinas que são vinculadas à CEMIG, hoje as usinas lá de Minas, e elas estão brilhando lá no pacote anunciado pelo governo. Então o governo fez ouvidos moucos ao pleito do seu aliado Aécio Neves, colocou para vender as usinas de Minas e realmente não faria sentido nenhum você fazer um pacote imenso desse e proteger um quinhão ali a pedido de um aliado político, né? Seria o maior contrassenso de todos. Ô Vera. Diga. Então, aí tem uma questão política importante, né? O Aécio, publicamente, se não diretamente, através dos seus tentáculos que ainda existem, botou a defesa dessas usinas, né, a defesa estatal dessas usinas, quase como uma condição, né, para, digamos, o seu apoio. A gente sabe como é que esse jogo é jogado. Quando o governo ignora isso, porque colocar essas usinas em destaque nesse projeto de privatização, nesse conjunto de concessões, significa, a meu ver muito claramente, um pé no traseiro do Aécio, ou
uma compreensão interna do governo federal, do governo Temer, de que o aliado Aécio Neves, o aliado até agora útil, se tornou descartável, que é algo que se possa perder nesse novo arranjo decorrente da bagunça, da barbárie, da incompreensão histórica, da falta de leitura do cenário político em que se transformou o PSDB, ou em que se agravou o PSDB, porque se é alguma coisa que o PSDB nunca foi bom, é em compreender o cenário, a leitura. Desde o Plano Real, desde o lançamento do Plano Real e da associação da transformação econômica do Brasil com o governo Fernando Henrique, que o PSDB erra sucessivamente na leitura do cenário político brasileiro. Eu acho que esse anúncio aí tem um componente político importante, um pé na bunda do Aécio. Quer falar alguma coisa, Madu? Podemos virar a nossa página? Deixa eu só responder. Eu acho que ele não vai pro tudo ou nada o Aécio, porque ele nem tem condições para isso. Era só isso. Eu acho que ele pode até ter tentado dar ares de ultimato a esse negócio, mas era mais um pedido ali, Temer, quem sabe que se você pode pensar no meu caso, porque ele não está em condições de dar ultimato a ninguém. Diga, Madu. Não, Patrick, é melhor virar a página, porque se a gente começar a falar do PSDB, eu vou falar de mula sem cabeça, saci pererê e outras coisas que não existem no nosso folclore, entendeu? Vamos falar de coisa que existe.